uma letra bem mais melancólica, mas a sonoridade dessa música é um embalo excelente, assim. Então, um clássico contraste de pessoas que sabem muito bem o que estavam fazendo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. No vídeo de hoje a gente vai abordar a minha banda favorita de todos os tempos, que é o AC/DC, mas mais importante que isso é por onde começar a escutar, assim, né? Provavelmente se a pessoa foi em algum evento grande, num estádio, foi assistir uma partida de alguma coisa, provavelmente tocou Thunderstruck, ou Back in Black, ou You Shook Me All Night Long, né? Esses clássicos da banda, às vezes toca Highway to Hell, e aí a gente acaba ficando marcado, assim, né? É uma banda que tem esses hits que tocam tanto que a pessoa meio que acaba enjoando e talvez acabe não dando uma chance pra banda, né? E pro fã do AC/DC, assim, existe muita distinção entre um disco e outro, né? Mas pra pessoa mais casual, é aquela banda que chamam mais do mesmo, mas existe muita diferença entre um disco e outro da banda, entre uma época e outra da banda. Então, se tu pegar o AC/DC dos anos 70 e pegar o AC/DC de 80 pra frente, é uma banda muito diferenciada, assim. E grande parte disso é a diferença entre os vocalistas. O Bon Scott, ele era um cara que ele vivia o rock and roll, ele era o cara das ruas, ele era aquele cara que vivia em excessos, ele é aquele cara que passou muito trabalho na vida até as coisas começarem a dar certo e ele não soube lidar com o sucesso. O Brian Johnson, ele é outro tipo de personalidade, ele é aquele clássico britânico, ele é o inglês de Newcastle que gosta da sua cerveja, o seu futebol e tem aquele espírito operário. Ele é o cara lá, que ele não é, ele tem o seu lado rueiro, ele tem o seu lado de malandragem e malícia, mas ele tem aquele espírito mais trabalhador, assim, né? O espírito operário, o espírito das fábricas de Birmingham, como os caras do Black Sabbath, assim. Então a gente vê que existe uma distinção entre maneiras tanto de abordar as letras, como de cantar, como se portar profissionalmente, e o destino do Bon Scott, cedo ou mais tarde, ia ser a morte, assim. Ele era um cara de excesso, e isso aí é permeado no início da carreira da banda. O Bon Scott, ele escrevia... Tu vê que as letras do Brian Johnson, elas são mais irreverentes. Elas falam de carro, de mulher, de bebida, de sexo, mas de um jeito muito mais tranquilo. É um jeito muito mais... sóbrio de abordar esses assuntos, né? E já o Bon Scott tem muito trauma no jeito que ele aborda esses assuntos. E nas letras a gente vê muito essa distinção, assim. O Brian Johnson, por ser esse cara que tem esse espírito operário, esse espírito de pé no chão, esse espírito mais tranquilo, mais simples, né? Esse espírito de chão de fábrica, como eles dizem, né? Esse cara inglês tradicional que veio aí de uma família de classe média, né? Que nunca teve luxo, mas ao mesmo tempo nunca passou fome. Então, ele tem uma visão diferenciada da sua própria sobrevivência, das coisas que ele conquistou na vida, dos seus interesses, né? Ele é um cara que ama carros e ele deixa isso muito claro nas letras que ele escrevia. O jeito que ele aborda esses temas é muito mais pé no chão, ele é muito mais enraizado numa observação. E a gente já vê que nos anos 70 e o jeito de vida do Bon Scott, por ser um cara que teve muitas amarguras e passou muito trabalho, passou fome, né? Pulou de emprego para emprego, ele tentou até uma carreira pop, assim. Então, o Bon Scott é um cara que estava perdido na vida, né? Literalmente e fisicamente, até na maneira de se portar, né? E acabou aí bebendo demais, acabou caindo no uso de substâncias. Ele era um cara que, ao contrário dos irmãos Young, né, não conseguiu aí se livrar do seu vício e ele acabou, infelizmente, aí falecendo, né? Mas aí, o que acontece? Se a gente analisar o início da carreira do AC/DC, as letras que eu falei que o Brian Johnson aborda essas temáticas mais pé no chão, mais tranquilo, né? Como observador, o Bon Scott ele aborda de um jeito mais malicioso. Tu vê que ele é um cara que vivia num meio mais perigoso. Ele vivia no meio da sujeira das ruas, né? Ele tem esse lado rock and roll, assim, que a gente espera clássico, né? O abuso de substâncias, né? A Rosie era uma prostituta, então tinha muitas músicas sobre beber até cair, tem muitas músicas que ele fala sobre não ter dinheiro, ele tem muitas músicas que ele fala sobre ser enganado no show business, então tem muita mágoa no jeito que o Bon Scott escreve suas letras, né? E aí tem aquela rebeldia também no jeito que ele escreve. E claro, ele é um baita letrista, ele é um cara irreverente, tem muita gente que diz que depois da morte dele o AC/DC nunca mais foi o mesmo, mas é interessante a gente ver essa distinção entre como uma pessoa e a sua história
faz com que ela escreva um tipo de letra diferente, assim. E a culminação, assim, que eu acho... O AC/DC, ele estava tentando achar o seu estilo clássico durante muitos álbuns, como a maioria das bandas, né? A pessoa vai desenvolvendo o seu estilo, vai desenvolvendo a sua temática, a sua identidade musical. E eu acho que o Highway to Hell é o ápice da criatividade e do polimento do AC/DC dos anos 70, mas eu acho que a identidade mesmo deles se solidificou no Powerade, que é o disco que a gente vai falar hoje e que tem a música que a gente vai traduzir também e interpretar. E o Powerade, ele é um disco muito maduro, mas ele ainda é um disco representante do que tudo que o AC/DC criou até então. Então ele não é super polido, ele ainda tem um pouquinho de sujeira, ele ainda tem um pouquinho levemente mal gravado. Então assim, ainda não tem aquela produção que o Mutt Lange trouxe no Highway to Hell e no Back in Black adiante, né? Esse primor por harmonias, por vozes, por gravações de batera, de guitarras mais... realmente polidas, né? O Mutt Lange era um cara que ele era muito perfeccionista e isso acabou influenciando no jeito que os irmãos Young e a banda inteira acabava performando e gravando suas músicas, né? Tanto é que eles pararam de trabalhar com ele porque eles achavam que o som estava sendo polido demais. Mas aí o que acontece aqui é que no Powerade a gente já tem a banda madura, a gente já tem as letras do Bon Scott nessa união de rebeldia, traumas e reverência, tudo junto e muito bem escrito. Então a gente tem músicas ali, né? Down Payment Blues, que ele diz que ele tá sem grana, né? Então ele comprou um Cadillac, mas ele tá sem dinheiro para encher o tanque, assim. Então a gente vê que mesmo depois do sucesso, ele ainda tem uma ironia, mas ele ainda tem aquele resquício de eu ainda, talvez algum dia, eu volte a não ter nada. Então ainda tem uma sobra de medo, talvez até, de que a situação dele é instável. E ele mesmo sabia disso, assim. Talvez ele é um cara muito poético e ele viveu a sua vida em excesso justamente para talvez um dia não ter que lidar caso ele perdesse a fama. E obviamente, né, o AC/DC é uma banda que ficou famosa durante até hoje. A gente se fala nessa banda e quando se falar em rock and roll vai se falar em AC/DC. É um dos pilares do rock and roll, mas é engraçado que o legado que o Bon Scott deixou também vive até hoje, assim. Mas nas letras ainda existia essa preocupação de será que ele ia conseguir criar algo que fosse duradouro, assim. E aí por que eu falei tudo isso? Recapitulando, é porque a abordagem é diferente. E a gente vê aqui um AC/DC ainda sujo, ainda das ruas, mas ganhando experiência, ganhando maturidade. E a gente tem essa união perfeita em tudo que eles construíram antes e tudo aquilo que eles estavam para construir ainda. E eu acho que essa mudança de fase, né, ela foi consolidada, ela foi solidificada com o Mutt Lange como produtor e o lançamento do Highway to Hell e o Back in Black, mas foi no Powerade que eu acho que a identidade do AC/DC fechou. E aqui a gente tem músicas muito diferentes do que a gente está acostumado a escutar deles, e é por isso que eu escolhi esse disco. Eu acho que ele é um disco muito bom para solidificar a identidade e marcar um momento na banda que eles já estavam maduros. É um disco que eu acho que dá para escutar do início ao fim. Ele é uma ótima introdução para a banda, para quem não conhece ou para quem só conhece os hits, para entender que foi nesse disco, na minha opinião, que solidificou justamente tudo que eles vinham construindo até então e é o preparo para o Highway to Hell. Então eu acho que é um disco excelente de entrada, porque aqui tem uma banda muito madura, criando sons muito bons, sem esquecer o seu passado, mas já de olho no futuro. Então a minha recomendação é o Powerade, e a música que eu acho que pode ser iniciada é uma música muito diferente. Ela tem o clássico estilo AC/DC, dá para ver, mas ela é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a escutar. E o nome dessa música é o que a gente vai traduzir hoje, é Gone Shooting. Essa música foi trilha sonora do primeiro filme do Beavis and Butthead. Então quem lembra daquela época, essa música tá no filme. E aí um filme clássico com uma banda clássica. Óbvio, né? O Butthead tem a camisa do AC/DC, então é óbvio que tinha que tocar eles no filme, né? E é muito bom e é curioso também, né? Porque a escolha dessa música pro filme foi justamente desse disco, que não é um dos mais... eu acho que esse disco, assim, ao longo dos anos, as pessoas estão dando mais atenção para ele, mas ele ainda não é incluído, assim, né, naquela... Quando se fala dos clássicos do AC/DC, geralmente se fala em Razor's Edge, se fala em Back in Black, se fala em Highway to Hell, mas o Powerade, geralmente, ele não aparece, assim, né?
E aí o Power Up, que foi o último disco que eles lançaram, é excelente, mas eu acho que aí quem tá afim de entrar no AC/DC e conhecer uma vertente diferente da banda, daquilo que a gente tá acostumado, Powerade é um baita disco, né? Relevando a capa, que é horrível, Powerade é um grande disco. Vamos pro verso 1, onde ele diz: Feel the pressure rise, hear the whistle blow, bought a ticket to her own accord to I don't know, né? Então, sentindo a pressão aumentar e escutando aí o apito, tocar o apito, né? Whistle blow, né? A explosão do apito. Blow é assoprar, né? Escutando o assopro do apito, a ideia de um trem, né? Bought a ticket of her own accord to I don't know. Ela comprou aí um bilhete com a sua própria vontade para um lugar que eu não sei, né? Que eu desconheço. Então aqui é interessante porque o trem anda em linha reta, o trem só tem um destino, o trem não anda para trás, né? Ou seja, a ideia de comprar um bilhete para uma, né? Quem tem apito é trem também. Então, whistle, né? É o apito de a pressão, né? Então essa ideia de algo a vapor. Então dá essa ideia também, mas pode ser a pressão pessoal também, mas dá essa ideia de uma viagem de trem que ela não vai voltar, né? Packed her heart in a traveling bag and never said bye-bye. Something missing in the neighborhood of her crying eyes. Então, ela aí arrumou o seu... Packed her heart, né? Packed é a ideia de fazer as malas, né? Mas aí o que ele falou? Packed her heart in a traveling bag, né? Ela aí fez as malas e um dos itens que estava nessa mala era... ela fez as malas e um dos itens que estava na mala era o próprio coração. Ou seja, já estava fechada, né? E aí ela botou o coração nessa mala de viagem and never said bye-bye. E nunca disse adeus, né? Ou seja, talvez se despediu aí ou foi embora sem se despedir. Something missing in the neighborhood of her crying eyes. Então alguma coisa está faltando na vizinhança dos seus olhos que choram, né? Então olha só, ou os olhos que lacrimejam, né? Então os olhos já estavam vazios, né? Ela já estava perdendo o brilho, pode ser também. E aí tu vê como tem a poesia do Bon Scott, ela já é diferenciada, né? Já aqui a gente já pode ver que é uma letra muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? A gente tem aquela ideia do AC/DC de bebida, festa, sexo, né? Aquelas letras clássicas que a gente conhece, e aí sempre com duplo sentido, né? Isso é um marco do AC/DC, é ter duplo sentido nas letras. E aqui a gente pode ver que já é uma letra bem mais melancólica, mas a sonoridade dessa música é um embalo excelente, assim. Então, um clássico contraste de pessoas que sabem muito bem o que estavam fazendo, né? I stir my coffee with the same spoon, knew her favorite tune, né? Eu misturei o meu café com a mesma colher e eu sabia qual era a sua música favorita, né? Então aqui a gente já vai ver, né, que misturar o café com a mesma colher dá a ideia de intimidade, duas pessoas que usam a mesma colher. Saber qual era a música favorita dela também dá uma ideia de intimidade, de que eles se conheciam muito bem, mas a gente já vai ver que aqui no refrão o duplo sentido vai explicar essa parte de uma maneira diferente. Gone Shooting, né? My Baby Gone Shooting. Então, clássico refrão AC/DC é o nome da música com um riffzinho fantástico, bluseira pegando. Pra mim é uma das minhas músicas favoritas dele e eu recomendo, assim. Quer escutar um AC/DC que nunca ouviu antes? Gone Shooting, é uma música fantástica. E aí o que ele diz, né? Gone Shooting foi embora atirando, né? A ideia de um filme de cowboy, né? Morreu no tiroteio, morreu atirando, morreu tentando. É meio que essa ideia da gíria gone shooting, né? My baby gone shooting. É o meu bebê, a minha querida, né? A pessoa que eu gostava, morreu atirando. Mas shooting é a ideia de usar uma substância que se injeta, né? Então, gone shooting, ela foi embora se injetando. É isso que ele quis dizer. E aí, I stirred my coffee with the same spoon, né? Eu misturei o meu café com a mesma colher. É porque essa droga injetável é aquecida na colher. Então, ele misturou o café com a mesma colher, já dá um tom muito mais dark, né? E aqui tem essa malícia dele, que ele também é um cara que viveu de excessos e ele acabou morrendo da mesma forma, né? Não com drogas injetáveis, mas ele acabou bebendo demais, né? Então, ele sabia qual era a música favorita? Não, ele sabia qual era a substância favorita que essa moça usou e ela foi embora atirando, né? E injetando. Então, tem um duplo sentido, mas não é aquele duplo sentido clássico do AC/DC, né? Wrapped herself around like a second skin, backed her favorite nag, but she could never win. Né? Então ela se amarrou, né? Wrapped herself around like a second skin. Né? Então ela se amarrou, ou seja, a ideia de usar aquela amarra de cirúrgica, né? Porque a pessoa, antes de se injetar, dá aquela amarradinha. Like a second skin, né? Como uma segunda pele. Ou seja, amarrou apertado,
tanto que parecia que fazia parte dela, né? Ou seja, ela já estava acostumada a usar essa substância. Back to her favorite nag. Então, olha, aqui é super australiano, mas assim, back to her favorite nag. Nag é uma gíria para cavalo, né? Então, back to her favorite nag é a ideia de que ela escolheu, né? Back é a ideia de ficar do lado, né? Fazer uma escolha, se vincular, se juntar a alguma coisa, né? Então, back to her favorite nag, ela escolheu o seu cavalo favorito, but she could never win. Mas ela nunca poderia vencer. Essa gíria é uma ideia de aposta, né? Então, ela apostou no cavalo favorito, mas ela nunca ia conseguir vencer. Só que aí tem um trocadilho, que é uma gíria dupla ou até tripla, porque nag é uma gíria para cavalo. Só que cavalo é uma gíria para heroína. Então, ela ter aí se apoiado no seu cavalo favorito é porque ela se apoiou na sua substância favorita, mas ela nunca conseguiria vencer a aposta e a sua adição a essa substância, né? I took an offer in another town, she took another pill. She was running in an overdrive, a victim of overkill, né? Então, eu recebi uma proposta em outra cidade e ela tomou outra pílula. Ela estava correndo no overdrive, né? Ou seja, ela estava aí acelerada, ela estava mais do que acelerada, né? O overdrive é a ideia de estar a todo vapor, né? Usando a gíria lá do início da música, né? She was running in overdrive, a victim of overkill, né? Então, e também a ideia de estar em overdrive é que ela estava aí... O overdrive também é a distorção, né? Para músico, né? O pedal de distorção é chamado de overdrive, porque ele passa dos limites das ondas sonoras, né? Ou seja, ela estava passando dos limites. Pode ser uma gíria perfeita para isso, né? A victim of overkill, ela foi uma vítima de excessos, né? Overkill é ir além, né? Literalmente é matar demais, né? Ir além da morte, mas na verdade é uma gíria para excesso. Ou seja, ela estava tomando pílulas além de que ela estava se injetando com essa coisa. Então essa combinação, o overkill também pode ser a overdose, né? She never made it past the bedroom door. What was she aiming for, né? Então ela nunca conseguiu passar da porta do quarto para onde ela estava apontando. Olha só como é interessante, né? Aí aqui também continua o duplo sentido dessa ideia de um filme de cowboy, dele morrer atirando, né? Com a ideia de ela ter se injetado, né? Então ela nunca conseguiu sair do quarto. Ela tentou, mas ela nunca conseguiu. E aonde ela estava apontando, né? Para onde é que ela estava apontando a arma e para onde é que ela estava apontando a agulha, né? Ou esse uso excesso de substâncias injetáveis, né? Gun shooting, né? Então, ela morreu atirando, ela morreu se injetando. E aí ele termina a música dizendo: How I'm gonna get her down, look out, I shouldn't get in her way, sure she's loaded, she's gone, I used to love her so, né? Então, como é que eu vou descer ela, né? How I'm gonna get her down. Pode ser duas coisas, né? Pode ser como é que eu vou fazer com que ela desça da elevação, né? Ela tá tão maluca lá na substância que ela tá usando que ela não desce pra terra, então ela tá viajando, pode ser, mas também pode ser a ideia de levar o corpo, né? Então a pessoa morreu e ele não consegue, ou a pessoa teve uma overdose, ele tá tentando tirar ela do quarto para poder levar para um hospital, algum lugar, mas ele tá se perguntando como é que eu vou conseguir tirar ela daqui. Então pode ter essas duas dualidades. Look out, então observa, né? Fica alerta. I shouldn't get in her way, né? Eu não deveria me intrometer no caminho dela. She sure is loaded, então com certeza ela tá mais do que elevada aí, tá mais do que chapada, né? Loaded é carregado, mas né, então também mais uma gíria com a arma, né? Então ela tá loaded, ela tá carregada, ela tá pronta para atirar, ela tá pronta para explodir, né? Então tem várias coisas, várias metáforas aí que ele usou, né? E aí she's gone, né? Então ela se foi. I used to love her so. Eu costumava amá-la demais, né? Então, uma letra muito diferente do AC/DC festeiro que a gente conhece. Então fica aí a minha dica, assim, porque esse disco pra mim é um dos meus favoritos. Eu falo de novo, a capa é horrível, a capa é muito ruim. É o Angus com uns fios saindo do braço, assim, é muito ruim essa capa. E eu acho que às vezes, né, claro, hoje em dia não faz diferença nenhuma a capa ser boa ou não, né, mas na época em que se vendia discos, ter uma capa que chamava atenção fazia diferença, né, e ter essa capa a capa é meio boba, né, e não é um disco bobo, é um disco muito maduro. Então tem esse contraste, assim, é uma irreverência que a época do Bon Scott também trazia, que na época do Brian Johnson se modificou essa irreverência. Na época do Bon Scott ainda era uma irreverência meio adolescente, assim, né? Tanto é que tem ele queria tocar gaita de fole, ele se apresentava em cima de caminhão, eles iam lá nos programas de TV
E eles se vestiam de mulher, então tinha várias coisas que eles faziam assim que era meio que pra provocar, assim. Então ainda tinha aquela rebeldia adolescente. E aí o AC/DC com o Brian Johnson já pegou aquele tom que marcou muito e marca muito a percepção que as pessoas têm do AC/DC, que é aquela working band, assim, a banda operária. A banda chão de fábrica, a banda de Birmingham, né? Aquela banda inglesa, escocesa, australiana, o que seja, mas aquela banda que trabalha, né? É uma linha de produção quase. E isso faz muito parte da banda, e é por isso que o Brian Johnson também virou a cara da banda pós-80. Né? Mas aí o Bon Scott nos anos 70, ele ainda tinha muito dessa rebeldia adolescente, essa rebeldia inconformada com as coisas, essa pessoa que vivia em ambientes aí que já eram mais pesados, mais carregados e que acabou aí falecendo por causa disso também, né? Uma vida de excessos e sem uma perspectiva, né? Porque o Bon Scott não era o tipo de cara que ia estar até hoje no AC/DC, assim, ele não era o cara que ia viver de tocando os hits, né? Ele era um cara que ia acabar mais cedo ou mais tarde com os seus excessos. E ele justamente, igual a letra dessa música, acabou indo atirando, né? Então ele foi com tudo até onde podia e não soube saber os seus próprios limites, assim. Mas então eu espero aí que quem assistiu esse vídeo até agora escute de coração a minha dica e dê uma chance pro Powerade. É um AC/DC bem diferente e eu acho que vale a pena começar a escutar a banda por aí. Então, tem um entendimento melhor dessa letra, seguiu minha sugestão ou quer pedir um som para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.